Olá, meninos e meninas, olha o sino da capela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo. Aqui já são... Boa tarde, acho que nem sei, meio perdida. Saí para gravar e não vou olhar. Bom, mas tá sol, de bom dia para boa tarde. Para você que não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki. Essa é mais uma aula de Reiki. Pelas minhas contas, a nossa aula 54, que vai ao ar quinta-feira, dia 2 de julho, reta final do nosso curso Reiki Magic Transformation. Espero que realmente ele tenha promovido a mágica da transformação dentro do seu ser e que lá, na virada do ano, nós possamos já ter visto uma grande mudança na transformação do planeta Terra com todos esses nossos encontros que promovemos nos domingos e com todas as forças-tarefas que nós estamos realizando e com tudo mais que nós estamos realizando com esse curso de Reiki como base no Reiki, mas na verdade que é um curso de mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de visão de mundo e de conhecimento de ciência como a física quântica, para que a gente desmistifique um pouco essa questão de que o Reiki é uma ciência oculta, o Reiki só poucos podem praticar. Não. Tanto o Reiki quanto o Ho'oponopono e todas as outras técnicas que eu trago aqui, qualquer pessoa que tenha boa vontade, disciplina, perseverança pode aplicar. Aliás, quanto mais pessoas envolvidas nesse tipo de energia, melhor será a vibração nossa e, consequentemente, a vibração do planeta Terra. Eu vou falar um pouquinho sobre os graus do Reiki, apesar de o nosso curso não ser dividido por graus, uma vez que a gente faz uma única iniciação, inicia nos 3 níveis. De novo, 1, 2 e 3A. Algumas pessoas já vieram me questionar se esse curso vai dar autonomia para a pessoa dar aulas de Reiki. Não. O nível 3A é o nível que você é mestre de você mesmo. O mestrado de Reiki, que é onde você tem aptidão para criar os seus cursos de Reiki, ele não vai ser gratuito e ainda nem está lançado. E no caso do nosso Reiki Magic Transformation, não vai ser tão simples fazer esse curso como existem vários outros, você pode fazer, esteja à vontade, mas o nosso, nós vamos ter um critério, porque assim, eu quero realmente que pessoas que queiram passar adiante esse conhecimento estejam aptas a transformar vidas, não simplesmente montar um curso de Reiki para fazer disso a sua profissão, não que tenha alguma coisa de errado, porque isso é uma forma honesta de ganhar o seu dinheiro, de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Até porque, apesar desse curso ser gratuito, eu paguei pelos meus cursos e isso não tem nada demais. Já cobrei pelos os outros cursos que eu dava presenciais. Mas a questão não é essa. A questão é que o nosso Reiki, apesar de a base dele ser o método Usui, o nosso Reiki é o Reiki Magic Transformation e ele tem como base principal transformar vidas. E a partir dessa transformação de vidas, transformar o mundo. Então, pelo método Usui, são baseados em 3 princípios. Shoden, eu vou falar as palavras aqui, eu não sei se pronuncio errado ou certo, depois peço auxílio aí dos universitários. Normalmente o Edson, que mora no Japão, sempre me dá uma ajuda aí. São os primeiros ensinamentos, focados principalmente no corpo físico, com relação ao mental, emocional e espiritual, primeiro grau. Então, no método Usui tradicional, que é dividido pelo primeiro grau, você vai trabalhar primeiro essa parte, né, do corpo físico, pensando no mental ligado ao físico, no emocional ligado ao físico e no espiritual ligado ao físico, em todas as consequências que esse físico reflete nesses campos vibracionais. E aí a necessidade da gente voltar na aula anterior que eu falei um pouco sobre a terapia holística, de entender que o ser humano é um ser holístico, né? Nós somos corpo, mente e espírito, não dá para separar. Nós precisamos entender que tudo é correlacionado. Sabe aquela coisa que fala assim, sorte no amor, azar no jogo? Isso não existe, gente. Ou você está bem em tudo ou você está mal em tudo, porque nós somos energia. Você tem que aprender a separar. Se as coisas não estão bem em casa, você não pode trazer para o teu trabalho. E eu não sei como é que faz isso.
tá? Eu desconheço. A única solução seria você criar uma máscara e fingir que está tudo bem. Só que lembra que eu sempre digo que a nossa vibração, a nossa energia fala muito mais do que 1000 palavras. Você pode fingir que está tudo bem, mas as pessoas vão sentir, vão perceber que não está. Ainda que você seja um puta ator, mas a tua vibração fala mais alto do que qualquer palavra ou ato que você possa ter. Fora que, como nós somos vibração, nós atraímos as coisas de acordo com a nossa vibração. Sabe aquela coisa que você fala, você sai de casa, a pomba caga na tua cabeça, você trupica na primeira pedra e aí vai, só merda durante o dia. Você fala, nossa, hoje eu acordei cagado. E é tipo isso. Por quê? Como nós somos vibração, nós vamos atraindo as vibrações semelhantes à nossa. E não tem como ser diferente. Não existe como ser diferente. Daí esse praticar, né, o primeiro princípio Shoden, da transformação da corpo, do mente, do espírito, através dos princípios do Reiki. Só por hoje eu sou calmo, ou um dos principais que eu sempre digo que é só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu sou bondoso e gentil, só por hoje eu trabalho e ganho meu dinheiro honestamente, só por hoje eu aceito as diferenças, ainda que seja um trabalho gradativo. Lembrando a necessidade de limpar as nossas memórias de dor, para que a gente comece no ponto zero, e a partir do ponto zero fica tudo mais fácil, porque a partir do ponto zero eu acesso a minha conexão com a minha divindade. Além disso, eu jogo tudo para o vácuo quântico, criar, co-criar, tudo de maravilhoso que eu mereço nessa vida. Então vamos usar toda essa tecnologia do bem que estamos aqui aprendendo para a nossa evolução e para a evolução do planeta. Tem um outro nome aqui, uns nomes esquisitos, né? Esses nomes de japonês. Okuden. Japonês fala ku e tá tudo bem. Okuden. É aqui, ensinamentos mais profundos, quando essas estruturas mentais, espirituais, emocionais, quando em desarmonia, impedem a realização do todo o potencial criativo. Então o Okuden parte para fazer o que eu já estava falando, né, no Shoden. O Okuden traz essa consciência do quanto é necessário aprofundar nesses conhecimentos mais profundos, baseados inclusive na física quântica, de como o elétron se comporta, ora onda, ora partícula, ora desaparece. E o que isso influencia na minha vida? O que isso traz harmonia ou não para a minha vida? O que é que eu estou criando na minha vida? Quais são as informações que eu estou dando para esse elétron para ele refletir essa realidade na minha vida? E quando eu passo a entender essas estruturas mentais, espirituais e emocionais, eu começo a ter o domínio sobre essa técnica e daí o segundo nível, né, que no Reiki Usui, método Usui tradicional, nós vamos trabalhar em algumas linhagens, aprende o Seireki e o Ronsa Gesonei. Em outros, aprende só o Seireki. Efetivamente, o símbolo Seireki é o símbolo que trabalha o nosso campo emocional, né? Lembrando sempre que ele, por ser um símbolo com uma carga negativa muito grande, ele jamais deve ser usado isoladamente. Ele sempre deve ser usado, pelo menos, acompanhado do Chokurei, que tem a função de transmutar as energias negativas captadas pelo Seireki. Então, quando a gente aprende a administrar de forma mais profunda as nossas emoções, a ponto de conseguir trabalhar com elas a nosso favor, mudando o nosso padrão mental, mudando a nossa forma de ver as coisas, olhando sempre as coisas pelos lados positivos, como diz o Seishonei, ver sempre as partes positivas das pessoas, das coisas e dos fatos. Infelizmente, nós temos um péssimo hábito de olhar sempre as coisas negativas ao invés de olhar para as coisas positivas. Pode acontecer inúmeras coisas positivas, mas aí eu perco meu tempo olhando para aquilo que não está de acordo com a minha vontade. A gente acaba se comportando como crianças mimadas, que quando não consegue um capricho, se joga no chão, faz birra e briga com todo o universo,
porque aquele capricho seu não foi atendido naquele momento. Lembrando que aquele capricho seu pode eventualmente vir a se concretizar desde que você entenda a tua capacidade de criação. Mas esse processo criativo, ele tem uma espécie de delay. Eu crio a situação agora e ela não se realiza agora. Ela vai acontecer daqui um período. Eu não sei explicar para você qual que é o delay que vai ter na sua situação. Cada situação é uma situação, mas tem um delay. Delay é aquele atraso, né, que acontece, que pode acontecer eventualmente até numa ligação telefônica, né? Fala, alô? Aí o outro escuta lá, alô, 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 tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tinha que ser idiota, né? Ai, 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 ai. Então é isso. Para que a gente esteja em sintonia com todo o nosso potencial criativo, Dr. Hugh Lenk sempre diz que a gente precisa zerar as nossas memórias de dor, e aí eu me conecto com a divindade, e aí eu pratico um dos princípios do Reiki, que é só por hoje eu confio. E quando eu confio, eu solto, e quando eu solto, se realiza, né? Outro princípio do Reiki é o Shipiden, Shipiden, Shinpiden, Shinpiden. Que aí a gente já parte, né, que seria o terceiro nível para espiritualidade, que é se tornar mestre de si mesmo nesse primeiro momento. Desde o começo eu falei que o Reiki não tem vínculo religioso, e não tem mesmo. Mas dizer que o Reiki não tem vínculo com a espiritualidade, aí seria muita irracionalidade. É óbvio que o Reiki tem total vínculo com a espiritualidade, uma vez que, por ser uma terapia holística, onde a gente trata de corpo, mente e espírito, obviamente nós estamos falando de espírito também. Não só de espírito, voltando a reforçar tudo aquilo que eu disse nas aulas anteriores sobre a necessidade da gente cuidar do corpo, da mente e do espírito, mas também do espírito. E como é que eu cuido do meu espírito? Eu acho que a principal coisa que veio agora na minha cabeça é fazer o bem sem olhar a quem. E agora eu tenho que voltar a falar o que eu falei na primeira aula dessa semana, na segunda-feira, quando eu estava falando sobre as forças-tarefas. De algumas pessoas que entraram em força-tarefa, que estavam em força-tarefa e depois foram colocadas em força-tarefa dos amigos que indicaram e que não quiseram mais participar das forças-tarefas que estavam porque estavam muito ocupadas para fazer para quem é conhecido. Então, acho que a principal mudança na tua vida com relação à espiritualidade é você aprender a fazer o bem sem olhar a quem. Sabe, quando você não tiver dentro de você a necessidade de escolher entre o teu filho e o filho do seu vizinho. Quando você tiver amor suficiente para se preocupar e para fazer o bem, tanto para o teu filho, quanto para o filho de uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo que esteja passando fome. Quando isso acontecer, é porque você realmente entendeu o que é espiritualidade e está em conexão com a sua divindade. Até amanhã. Um beijo.